Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, no nosso ambiente. E vamos refletir. Vamos juntos fazer uma viagem no tempo, no espaço, através do nosso pensamento. É mês de maio. E eu já soube que no sábado passado alguém veio e falou de Maria, né? Mas quanto mais a gente fala, eu creio que é melhor. A gente tem que lembrar muito dessa mãe amorosa, desse coração que não tem tamanho físico, espiritual, para a gente definir o coração de Maria. E nesse mês de maio, homenagem a todas as mães, né? Todas as mães que vêm cuidando dos seus rebentos através de uma prova, outros através de expiação. Estamos aqui no planeta de provas e expiações, mas estamos também a caminho da luz. Estamos num momento de transição, está tudo, vamos usar uma linguagem que meus filhos sempre usam, que são trabalhadores lá em navios, e eles costumam dizer que o mar está mexido, né? Tem alguém aí que trabalha com... Pois é, não é isso que eles falam, que vocês falam? O mar está mexido. Então, aqui a Terra, nesse momento, está mexida, né? É o momento de transição. Muitos irmãos nossos que vieram como últimas oportunidades de reparar mal feito em outras e outras encarnações. Então, muitos estão até esperneando muito, mas são nossos irmãos. E nós que já estamos aqui, com esta alegria imensa de já termos esse Consolador prometido por Jesus, que vem nos dizendo essas coisas da nossa vida, da nossa existência, porque nascemos, porque temos que partir um dia, qual o objetivo real da nossa vida, da nossa existência. Estamos felizes. Então, lembrando a Mãe Maior e lembrando a todas as mães que estão aqui na Terra, a gente vai falar de Maria, um pouquinho do que nós tivemos conhecimento desta mãe, a Mãe Santíssima. Então, a gente vai pedir a todos vocês que façam essa viagem, a viagem no tempo, através da força do pensamento, das lembranças. E aí a gente vai ver num momento muito importante para a nossa humanidade, quando Jesus acabava de ser preso, ia ser condenado por algo que ele não fez de errado. E naquele momento da prisão de Jesus, nós vemos o nosso irmão, que foi dos primeiros a ser escolhidos por Jesus para o seu colegiado, agredir um soldado romano com uma espada. E Jesus dá um grande ensinamento naquele momento que serve para todos nós. Pedro, embainha a tua espada. E fazendo uma reflexão sobre esta frase de Jesus, Pedro, embainha a tua espada, nós nos colocamos naquela situação. Quantas e quantas vezes realmente nós estamos com a espada em riste? É o nosso nervosismo,
é a nossa malquerência, são as nossas palavras, a nossa língua afiada. Isso aí ficou na nossa mente, para que tenhamos muito cuidado. Pedro, embainha a tua espada. Ainda a literatura diz mais um pouco que Jesus disse que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Também é um motivo de reflexão para todos nós. Aprendemos com a doutrina que a cada um será dado segundo as suas obras. Então temos que ter o cuidado com o que fizermos contra os nossos irmãos e contra nós mesmos. Mas vamos seguindo adiante. Jesus tornou-se prisioneiro dos soldados de Roma, dos sacerdotes da Judéia. E nesse momento, quando a turba estava enfurecida para saber que momento em que viria aquele sacrifício, o sacrifício da cruz, João, o mais novo dos discípulos de Jesus, que seria mais tarde o João Evangelista, corre a avisar Maria, a mãe de Jesus, o que estava acontecendo. Mãe, ele chamava de mãe também. Mãe, o teu filho está preso e deve ser condenado. Mas por que prenderam o meu Jesus? Que mal ele fez para estar sendo condenado desta forma? O que podemos fazer? Não sei, mãe, mas eu vou sair, vou tentar alguma coisa, pedir em favor de Jesus. Eu quero ir também junto com você, João. Então vamos, mãe. E ambos saíram naquela estrada e foram, mas no meio do caminho já tiveram grande decepção. O que poderia eles? Tão simples, que não tinha nenhuma facilidade junto com as autoridades, o conhecimento deles era muito pouco. E Maria então pergunta, e os outros? E os outros, os discípulos de Jesus? Nenhum deles, nem Pedro, nem Filipe, nem Tiago, nem André, ninguém. E ele então, João retorna para entregar ou deixar a Maria abrigada na casa onde ela se encontrava. Ela foi fazer suas preces, rogando a Deus, aquele Pai amantíssimo, e aquelas forças. Os anjos, ela recordava, quando ofereceram aquela maternidade, que viria o Redentor da humanidade, nasceria através do seu ventre. Então ela recorreu em pensamento, através da prece, através da oração, para que essas forças do alto pudessem descer e amparar o seu filho. João volta novamente à casa em que Maria estava abrigada e dá-lhe a notícia de que ele havia sido realmente condenado. Em um momento tão terrível em que Pilatos havia feito uma proposta ao povo, a fim de que o povo resolvesse a quem daria a liberdade, Barrabás ou Jesus.
Barrabás ou Jesus? E o povo, tristemente, ainda dizem a voz do povo e a voz de Deus, o povo escolheu Barrabás para a liberdade. E Jesus foi realmente condenado. João volta e comunica a Maria o que estava acontecendo, mas tragicamente ainda. Jesus realmente seria condenado e foi condenado a morrer na cruz. Maria então coloca um manto sobre os seus ombros e sai à procura do seu Jesus. E ao deparar com o mestre já carregando aquele madeiro pesado nas costas, tendo na cabeça uma coroa feito de espinhos, aqueles espinhos retirados da beira dos caminhos onde eram jogados os dejectos humanos e que com certeza imediatamente causaria em Jesus o tétano. Maria acompanha aquele cortejo, nada mais seria possível fazer. E nós então não vamos descrever aquele trágico acontecimento porque é algo terrível. Não há necessidade, todos já sabem. Mas nós vamos ver aquela mãe aos pés daquela cruz, com suas lágrimas, seu coração partido de dor, pelo imenso amor que ela dedicava e sempre dedicou a Jesus. E naquele instante, um instante supremo, Maria deixou-se conduzir pelo seu pensamento. Lá no início, no momento em que José a leva para Betlém, para o recenseamento que era obrigatório para aquele povo. Então ela vem de Nazaré e vai seguindo com José para Betlém. E lá na procura de um abrigo, porque já estavam assim nos dias de nascer o Jesus, dela dar à luz, ela não consegue um abrigo sequer decente. É oferecido a ela uma estrebaria onde ela se abrigasse e ali tivesse o seu filho. Então muita coisa aconteceu com Maria. Ela nem pôde ficar ou voltar para Nazaré imediatamente. Recebeu a notícia através de mentores espirituais. José recebeu que deveria partir com ele, partir junto com Maria e Jesus para o Egito e lá se abrigar por algum tempo, porque Herodes já estava preparando os seus soldados a fim de que pudesse exterminar com todas as crianças que foram nascidas naquela época e até os 2 anos de idade. Era o ciúme, a inveja, porque ele soube que aquela criança era o rei da Judéia. Então, José leva Maria e leva Jesus para o Egito. Depois tem a notícia novamente do alto que ele poderia voltar porque aquele regresso seria feliz, pois Herodes não existia mais. Mas a gente volta dessas reminiscências de Maria, volta e a encontra novamente ali aos pés da cruz. E nesse instante ela sente que uma mão pousa
em seus ombros era o braço amigo, e ela então tem a grande satisfação, a surpresa de ver que era João, o discípulo jovenzinho. E junto também, naquela espera, estavam Maria de Magdala, Maria de Cleófas, Joana de Cusa. Eram as mulheres do Evangelho. As mulheres do Evangelho, porque os discípulos de Jesus estavam atordoados. Onde estava Pedro? Onde estava Tiago? Onde estava Filipe? Onde estava André? E todos os outros. Naquela confusão, naquele burburinho, Jesus já na cruz, o Judas, tomado de tormento, um tormentoso remorso, um arrependimento grande, porque ele esperava que Jesus, com todo aquele poder que Jesus possuía, curava leprosos, fazia com que aleijados recuperassem os movimentos, os cegos retornavam à visão, as mulheres de má vida voltavam a um caminho reto e nobre. Então ele achava que Jesus tinha muito poder, não se deixaria aprisionar daquela forma. Mas Jesus tinha um propósito. Ele precisava completar a sua tarefa. Então Judas suicida-se. Maria estava praticamente só com o discípulo, que era João. Os outros ninguém via, debandaram. E ela então dá aquele suspiro de mãe: meu filho, meu filho. E Jesus então, num momento supremo, percebendo a angústia daquele coração materno, ele movimenta levemente a cabeça na direção de Maria e diz: mulher, eis aí o teu filho, se dirigindo a João. E movimentando a cabeça novamente na direção de João, diz: filho, eis aí a tua mãe. João compreendeu naquele instante, um instante supremo, de que Jesus dava o seu derradeiro ensinamento, que haveria de ficar para a humanidade inteira. Ele entendeu que Jesus falava do amor universal, o amor fraterno. Então, foi um grande consolo também para aquelas duas almas sofridas que se abraçaram a chorar. E ali permaneceram até que retirassem o corpo de Jesus, que já havia dado o seu último suspiro. E o corpo foi sepultado em uma cova oferecida por José de Arimateia, que era também um dos doutores lá do templo. Em seguida, já que os discípulos debandaram, Maria foi para procurar um abrigo para ela lá em Bataneia, onde estavam os parentes de José. José já havia desencarnado há muito tempo. E ela então se abrigou lá, naquela região, na casa desses parentes de José. Aí eu pergunto aos senhores: onde estavam os irmãos de Jesus? Nossa literatura não diz que Maria teve muitos filhos? Onde estavam?
Ele estava só. Passaram-se os anos, ela curtindo aquela angústia da saudade, até que um dia bate à sua porta uma visita gratamente esperada por ela. Era João, já não tão jovenzinho, porque o tempo passou para João também. E João, então, fala dos seus projetos. Não havia aparecido antes, apesar daquele título de filiação que ele havia recebido de Jesus, do alto da cruz, porque ele não tinha um lugarzinho onde pudesse abrigar Maria. Mas agora ele havia ganho de uma família real, lá de Diabene, uma casinha, uma choupana, lá no que eles chamavam de promontório. Era uma subida, era um morro, que dava vista lá para o mar, lá em Éfeso. E ele também já havia fundado a igreja de Éfeso, lá na cidade. Então, que os dois fossem para lá, para essa choupana, e ali eles falariam de Jesus. Maria falaria do nascimento, de toda aquela vida de Jesus, da sua criação, e ele, João, falaria do Evangelho, de tudo que ele aprendeu naquelas andanças, naquelas caminhadas com Jesus. E Maria se preparou e imediatamente foi junto com João. E lá no promontório, naquela colina, quando souberam que Maria estava morando por ali, naqueles sítios, as pessoas que sofriam, que eram muitos e que somos muitos, foram procurar aquela casa, aquele coração materno, porque conheceram, outros ouviram falar de muito sobre Jesus. Então ela recebia aqueles senhores velhinhos trôpegos, senhoras maltratadas pelas necessidades, jovens, quase que desiludidos, enfermos, e os dois tratavam daquela comunidade, até que João ficou tão cheio de atividade na igreja que ele não pôde mais estar ali. Quase sempre era Maria que estava a receber a todos aqueles visitantes. E ela ia aconselhando ia pensando feridas de leprosos, a angústia de outros, ia fazendo aquele tratamento amoroso com todos aqueles pedintes. Alguém bateu à sua porta um dia, era um leproso, e disse: Senhora, sois a mãe do Senhor, a mãe de Jesus. Então sois nossa mãe santíssima. Então essa informação correu ali de boca em boca, então ela ficou sendo conhecida, o seu lar, como a casa da Santíssima. Vamos à casa da Santíssima. De outra feita, um jovem também, após conversar bastante com ela, com a Maria, foi falando das suas dores, que ele não estava resistindo mais a tanto sofrimento, que não sabia mais o que fazer. E ela então disse uma frase que nós gostamos muito de usar essa frase nas nossas tarefas, nos nossos atendimentos fraternos. Ela disse: filho, isto também passa. Só não passa o amor do nosso Pai,
do nosso Criador, que é imenso e é eterno. Filho, isto também passa. Esta frase serve para cada um de nós que aqui nos encontramos, com as nossas dores, com os nossos resgates, as nossas provas. Outra ocasião, chegou até ela notícias de que lá em Roma estavam aprisionando os cristãos. Os cristãos estavam sendo dados às feras para deleite dos Césares. Alguns eram colocados em fogueiras, outros às feras, outros nos postes para iluminar aquela festividade macabra com o sangue dos seguidores de Jesus, o sangue dos cristãos. Maria então sentiu uma dor muito grande em seu peito e tristonha ela se quedou e começou a fazer uma prece, uma oração a Deus que intercedesse em favor daqueles irmãos que estavam lá em Roma a serem sacrificados. E o crepúsculo já começava a descer, algumas estrelas já estavam aparecendo, quando mais um pedinte, depois de todos aqueles que já haviam descido daquela colina, já haviam sido atendidos, chega mais um peregrino. E Maria, então, recebeu, como sempre recebia a todos, e aquele peregrino, então, lhe disse: minha mãe, vim fazer-te companhia e pedir-te a tua bênção, como tantos outros que chegavam ali, todos eles chamavam Maria de mãe. Ela então convidou para que entrasse, para que pudessem conversar. O peregrino então começou a falar das bem-aventuranças, acalentando aquele coração choroso, falando do céu, falando das venturas que o Pai Celestial aguarda para todos aqueles que seguem o caminho do bem, na busca da perfeição. Ela então ficou ali tão pensativa, abismada, se questionando o que estava acontecendo, porque todos aqueles que batiam ali à sua porta era para receber uma ajuda, uma palavra de consolo, de esperança. Mas esse peregrino não. Ele vinha trazer a consolação, dando a impressão de que ele sabia da grande angústia que passava em sua alma. E depois desse colóquio, dessas interrogações no seu íntimo, ela ouviu dizer assim: sim, mãe, venha aos meus braços. E aquelas mãos que foram estendidas para abraçá-la, nas mãos ela viu marcas de cravos. Aí ela percebeu que se tratava do seu filho, e olhando-lhe aos pés, ela viu também as marcas dos cravos que fizeram no momento em que levantaram na cruz. E ela: meu filho, as marcas que te fizeram. E olhando em direção ao seu peito, ao coração,
Ai, o último lançaço, a marca dessa lança. E foi ao seu corpo, apalpando, e foi vendo outras e outras marcas, as úlceras. Meu filho, meu filho. E aí ela não pôde mais. Ela fez menção de se ajoelhar para oscular aqueles pés, abraçar aquele corpo que ela tanto amou e que tanto esperou. Sim, minha mãe, venha aos meus braços, sou eu. Vim buscar-te porque o Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Maria então sentiu que as forças iam sumindo, se acabando, e ela desmaiou. Demorou um pouco ainda para que o desencarne acontecesse. Aquele desligamento dos laços que aprendiam ainda ao corpo, que nós sabemos, que nós conhecemos. E imediatamente, quando houve total desligamento, ela começa a ouvir o cântico dos anjos. Era aquela música maravilhosa. E ela se sentiu que estava sendo conduzida. E nesse momento ela teve a necessidade, uma saudade imensa, uma vontade de visitar aqueles sítios onde Jesus percorreu. E ela foi levada para a Galileia. E lá na Galileia, ela olhando cada cantinho daquela região, ela viu Tiberíades. E ela percebe ali do alto que o Tiberíades tinha a forma de um alaúde, como um grande instrumento da natureza. Então ela lembrou que Jesus, naquele instrumento, ele cantou as mais belas canções das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados misericordiosos, que terão misericórdia. E ela, quando já ia sendo conduzida novamente para as paragens do alto, ela sentiu também um desejo muito grande de ver aqueles irmãos de Jesus que estavam sendo prisioneiros lá em Roma, iam ser dados às feras. E mal ela sentiu esse anseio, ela sentiu sendo transportadas para Roma, onde Maria nunca tinha visitado. Aí ela vê aquelas liteiras enfeitadas, carruagens puxadas por escravos, aqueles prédios suntuosos de mármores da melhor qualidade. E ela então adentra aquela prisão onde estavam uma cela imensa, uma quantidade grande, como um magote de prisioneiros, os cristãos, os irmãos do seu Jesus. Ela caminha por entre eles, vai acalentando a um, acalentando a outra. Eram velhos, trôpegos, senhoras, jovens, senhoras com crianças ao colo, que tinham deixado pela prisão os seus lares, estavam ali aguardando aquele libelo, aquela tragédia. Ela sentiu-se muito comovida com tudo aquilo
mas tinha que partir. No momento em que ela estava se retirando, ela disse assim: gostaria muito de deixar uma lembrança nesses corações. Jesus deixou a prece, o Pai Nosso, a oração dominical, a oração do Pai. E ela então teve aquela inspiração e, olhando uma jovem com o rosto macilento, daquela espera, aquela tristeza, ela se aproxima dessa jovem e lhe fala, na acústica da alma: minha filha, tenha bom ânimo, canta, canta, minha filha. E aquela jovem, então, naquele instante, sentindo aquela força animadora, ela sentiu realmente aquela vontade de cantar e começou a interpretar um cântico maravilhoso. E nesse instante também, em que seus irmãos, agarrados ali, naquelas grades, alguns deles começaram também a entoar uma canção a Jesus, a canção do bom ânimo, da esperança, aquela canção que lhes dizia a alma de que eles não temiam e que eles estavam cumprindo com o dever deles junto a Jesus. Maria então sai dali, daquele local, é levada, os anjos cantando, e ela é levada para uma comunidade no espaço. Aí muitos, pela literatura que nós conhecemos, dizem que os santos ficam do lado de Deus, naquela atitude beatífica, mas não é nada disso. Todos os espíritos superiores, a alegria deles, o descanso deles é o trabalho. E Maria começou imediatamente a trabalhar. Era a grande felicidade dela. Por ordem de Jesus e por ela, seu querer, a sua vontade, ela cria, ela funda um hospital na espiritualidade. Hospital Maria de Nazaré. Para que esse hospital? Esse hospital era para abrigar os suicidas, aqueles que já estão em condições, ou que estivessem em condições, através do remorso, do arrependimento, para serem amparados pela legião, pelos legionários de Maria, que eram os trabalhadores da Mãe Santíssima. Então, meus amigos, meus irmãos, esta é a mensagem que eu tanto quis deixar nesse dia, porque todas as vezes que me convidam para uma conversa, uma palestra, no mês de maio, eu só tenho que falar de Maria, não posso falar, não posso ter um outro tema para falar. Então, eu vou pedir você para colocar aí, vou ver se consigo, porque eu estou saindo de uma gripe muito forte. Ave Maria,
Virgem do céu, santa de amor, tem seu olhar toda a magia da luz que brilha no olhar do Senhor. Venha a nós a graça que esplende de vós. Venha a nós vosso amor. Dai paz, amor e felicidade aqui na terra onde andamos ao léu. Fazer triunfar no mundo a verdade. Ó vós que sois a rainha do céu. Ave Maria. Ó vós que sois a rainha do céu. Ave Maria. Graças a Deus, muita paz para todos e obrigada.